Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast onde falamos sobre como ir do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. O meu nome é Tiago, sou empreendedor, bootstrapper e no episódio de hoje vamos falar de algo muito importante: vendas. Mais especificamente, como vender B2B em Portugal. Antes de começar este episódio, se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de dar uma review. Estão a ouvir no Spotify, no Apple, é muito simples, não precisam sequer de pôr pausa, é só fazer scroll up e clicar na estrelinha. Se estão a ouvir no YouTube, dar um like, uma joinha e subscrever ao canal. Vamos então começar. Vendas B2B. Se vocês estão a começar agora o vosso negócio, principalmente se é um negócio SaaS, ou seja, um software as a service, há uma grande probabilidade das primeiras ideias que vos vêm à cabeça serem ideias B2C. O que é que isto significa? Temos o B2C e o B2B. Então, B2C, Business to Customer, B2B, Business to Business. Como o próprio nome indica, B2C é quando nós estamos a vender para o cliente final, por assim dizer. Por exemplo, estamos a vender para um cidadão comum. Não estamos a vender para uma empresa. Quando vão a um supermercado e estão a comprar bananas, laranjas, carne, o que seja, vocês são clientes. Ou seja, um supermercado, neste caso, por exemplo, vamos dar um exemplo muito bom, que é a Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins tem uma componente de negócio que é B2C, que é, por exemplo, o Pingo Doce, vende para o cidadão comum, e depois tem o recheio, que é um B2B, business to business, e o recheio vende para outros negócios, nomeadamente restaurantes, hotéis, tudo o que seja dentro da hotelaria, restauração, etc. Por isso, é esta a diferença. E quando nós estamos a começar, inicialmente temos sempre este sonho, se calhar um bocadinho motivados pelos mitos, míticas histórias, aliás, de Silicon Valley, dos Facebooks, dos Ubers, são tudo produtos B2B, que são unicórnios, valem milhares de milhões, e queremos sempre começar com um tipo de negócio, se calhar até uma to-do list. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas havia uma altura que toda a gente queria fazer uma to-do list. Mas eu tive já muitas dessas ideias quando comecei tudo. Gostava muito de marketplaces, que é o negócio mais difícil de se começar. Lembro que comecei um negócio ou um produto, nunca chegou a ser um negócio, em que podiam encontrar as vossas bandas favoritas que estavam a tocar à vossa volta, um marketplace também de venda de produtos usados, uma série de ideias. Só que há um grande problema. Apesar destas ideias serem muito charmosas e claro que todos nós gostaríamos de ter sucesso a fazer um produto que envolvesse muitas pessoas e que fizesse um impacto muito grande, o grande problema aqui é que, primeiro, é muito difícil de monetizar e, segundo, é muito difícil de fazer dinheiro a sério. Quando eu digo dinheiro a sério, é se quer ter uma empresa que vos paga um salário. Porquê? Porque quando estão a fazer um B2C, o cliente final normalmente não tem muito dinheiro para gastar. Ou seja, normalmente conseguem, se vamos supor que estão a vender uma subscrição, conseguem fazer subscrições de 10, 15, $20 por mês, já começa a ser puxado. Por exemplo, um Netflix, outro exemplo de um B2C, se o Netflix começa a ser ali acima dos 20 euros, 25 euros, vocês já pensariam duas vezes em comprar, não é? Por isso são baskets muito pequenos. O que é que isto significa? Que têm que ter milhões, bem, se calhar não milhões, mas têm que ter milhares de clientes para fazer dinheiro e construir uma empresa. Por isso, é sempre muito complicado. Para isso tem que ter uma distribuição muito forte, tem que ter canais de distribuição e de marketing que funcionem muito bem. Claro que podem ter sorte, aconteceu. Eu acho que há sempre uma grande componente de sorte no empreendedorismo e o Facebook foi sorte. Foi estar na altura certa, no local certo. Obviamente que houve muitos skills. Acho que ninguém tem sucesso sem estudar a matéria, sem se preparar, mas também tem de se ter sorte. E o Facebook foi um caso desses.
Eu conheço outros casos de negócios B2C, nomeadamente no mundo do indie making, dos bootstrappers, que tiveram muito sucesso. Normalmente têm sucesso porque têm canais de distribuição muito fortes. Na minha empresa atual, o PodSqueeze, nós somos um misto. Nós gostamos de falar ou de dizer que somos um B to small b. O que é que isto significa? Que vendemos um produto para pequenos empresários. No nosso caso, nós vendemos para podcasters, mas grande parte da malta que utiliza o PodSqueeze têm um pequeno negócio e usam o seu podcast para marketing, fazer marketing desse negócio. Por isso são pequenas empresas, às vezes só de uma pessoa, duas pessoas. Por isso temos essa componente e também tivemos sorte. O PodSqueeze no início foi uma grande sorte porque apanhámos ali mesmo a onda do AI e conseguimos crescer muito inicialmente à pala desta onda. Já tentámos começar outros negócios B2C, nomeadamente, por exemplo, o Flarecut, que era um negócio de fazer vídeos de AI, e não conseguimos ter o mesmo sucesso porque já viemos demasiado tarde. Agora, o PodSqueeze também tem uma componente B2B, e é disso que eu quero falar, que é uma componente em que nós vendemos para os grandes grupos de mídia, nomeadamente Observador, Renascença, Expresso, tudo mais. Esta é uma componente mais atrativa para nós. Porquê? Porque cada um destes clientes não vai pagar só $20 mês, $25 mês. Cada um destes clientes vai pagar pelo menos 200, 300, para não falar de outros clientes B2B, que é isso que eu também estou sempre à procura, que paguem 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros mês, que só para terem uma noção, né, se pensarem bem, se um cliente B2C pagar uma média de $10 mês, e se um cliente B2B pagar $1.000 mês, conseguem ver a diferença. Tem que ter 100 clientes B2C para fazer o mesmo valor, o mesmo revenue que um cliente B2B traz. Por isso é que toda a gente recomenda que, se são bootstraps, estão a começar, o ideal é B2B. E eu sempre ouvi isto, apesar de começar inicialmente com B2C, mas sempre pensei, ok, um dia tenho que meter no B2B. Mas não é assim tão fácil. Como podem calcular, fazer uma venda de $1.000 mês, recorrente, uma subscrição, é algo complicado. Tem que ter um bom produto, tem que ter uma boa equipa de vendas. E como é que se faz essas vendas? Eu vou-vos dar o meu exemplo com o PodSqueeze. Neste momento, basicamente desde o início de 2025, nos temos focado mais na parte de B2B, principalmente aqui em Portugal. E em Portugal temos tido sucesso. Neste momento já temos clientes como Observador, Expresso, Renascença, os grandes grupos de mídia, todos estão ou já são nossos clientes ou estão em vias de ser nossos clientes. Por isso, acho que podemos considerar aqui um sucesso, pelo menos um sucesso nacional. O caso muda um bocadinho de figura quando falamos a nível internacional, mas é também disso que eu quero falar. O que é muito importante nas vendas? Nas vendas, como qualquer relação, a confiança, o grau de confiança que têm um com o outro, muito importante e vai influenciar muito a capacidade que vocês têm que fazer a venda. Ok? O que é que isto significa? Se eu faço um cold outreach, que é chegar a uma pessoa e identificar uma pessoa numa empresa que possa eventualmente ser uma pessoa interessante para eu falar, e chegar a essa pessoa e completamente out of the blue enviar uma mensagem e dizer: Ei, queres comprar o PodSqueeze? O grau de confiança que eu e esta pessoa temos é zero. Ou seja, esta pessoa não me conhece de lado nenhum, não conhece o PodSqueeze de lado nenhum, é zero. Ou seja, vai estar muito pé atrás. Primeira coisa que vai pensar: é spam, é um vendedor da chacha, não conhece esta pessoa de lado nenhum, muito em princípio vai ignorar. Quais são, ou seja, qual é que é o objetivo? Como é que nós conseguimos fazer a venda? É aumentar esta confiança. Ou seja, todo o processo inicial, o nosso objetivo será esse, é como é que conseguimos aumentar aqui este grau de confiança. Vamos, antes de entrar um bocadinho nessa parte, acho que também é importante definir, pelo menos para nós tem sido, o flow de uma venda. Primeiro começa por identificar a empresa, ou seja, uma empresa que esteja dentro do nosso target client. Por exemplo, no caso do PodSqueeze são os media groups,
vamos supor, o Observador, normalmente são empresas, não é? Ou media groups, neste caso, que produzam podcasts, que produzam muito podcasts. E identificamos, por exemplo, o Expresso, tem 45, 50 podcasts, ok. Este é uma empresa que realmente precisa do PodSqueeze, ou pelo menos é um target user do PodSqueeze. Qual é que é o próximo passo? Identificar um champion, ou seja, um campeão, traduzindo, ou uma campeã que esteja dentro desta empresa, que é alguém que depois vai utilizar a ferramenta, se vai apaixonar pela ferramenta e depois vai convencer a chefia a comprar essa ferramenta. Porque nestas empresas grandes, normalmente, não é só uma pessoa a tomar a decisão, não é? São várias. E preparem-se, porque são sales cycles muito longos. Não, as coisas não se fecham nem sequer num mês. Às vezes, pelo menos aqui em Portugal, tem sido vários meses. Então, primeiro passo, identificar essa pessoa que, por exemplo, no nosso caso, no mundo do podcast, produtores de podcasts, editores de podcasts, alguém que esteja na chefia do departamento de podcast, vamos procurar isso no Google, no LinkedIn, vamos identificar a pessoa. Segundo passo, que é esta parte que entra a confiança, vamos ter de marcar uma reunião com essa pessoa para fazer uma demo. Depois de fazer a demo, se a pessoa estiver convencida, dar um teste para a pessoa poder utilizar o PodSqueeze, neste caso o PodSqueeze, no vosso caso seria a vossa ferramenta, partilhar com a equipa, temos de estar muito em cima da pessoa e depois, passado 2 meses, eventualmente eles decidem fechar e depois tem que ir para o departamento financeiro, tem de negociar um preço e depois fecham o negócio e ficam todos muito satisfeitos. Este é o processo normal de uma venda para mim, para o PodSqueeze e para grande parte dos flows e dos B2Bs, normalmente é este o processo. Eu hoje queria-me só focar nesta componente, né, que é da componente de, depois de identificado o vosso champion, como é que fecham e fecham a primeira demo. Então, há várias formas, há muita coisa que eu já testei. Eu vou-vos dar o que não funcionou muito bem, mas é escalável e o que funciona melhor. O que é que significa com ser escalável? Normalmente, as vendas é um jogo de números. Vocês vão receber muitos nãos, por isso têm que jogar em quantidade. Formas de fazer isso. Cold outreach, e-mails, por exemplo. Criar um servidor de e-mail, enviar centenas de e-mails, existem uma série de serviços que permitem fazer isso. Identificar empresas, que podem ser eventualmente vossos clientes, futuros vossos clientes, e começar a enviar e-mails em massa. Enviar e-mails, enviar follow-ups, também é muito importante enviar um follow-up sempre, ou 2 ou 3. Isto é algo muito escalável, porque está a funcionar enquanto vocês estão a dormir. Na nossa opinião e na nossa experiência, não funcionou. Tivemos alguns leads depois de mandar milhares de e-mails, só que para já o grau de confiança é muito baixo, é um e-mail mais um e-mail em milhares, e depois vocês nunca podem enviar muitos e-mails, porque no mundo dos servidores de e-mails, se enviam muitos são considerados spam, depois não chegam à caixa do correio da pessoa, etc. Por isso é algo que nós experimentámos, que se calhar pode experimentar, ou seja, não existe nenhuma receita, como tudo no empreendedorismo não existe nenhuma receita, nada melhor do que experimentar tudo e ver o que funciona. Isto é uma forma, existem ferramentas interessantes que permitem testar isto, nomeadamente o Apollo, e outras que tais, só tem que nós utilizamos também uma que era agora vem-me à cabeça Signal, mas não era Signal. Era. Bem, eu depois posso colocar nas show notes, mas Apollo é só pesquisar no Google e vou encontrar certamente várias plataformas. Outra forma de fazer é cold calls. Cold calls é basicamente arranjar o número da pessoa, ligar e fazer o pitch. Eu não tenho perfil para isso, sinceramente. Eu acho que é preciso um perfil muito específico para conseguirem fazer isto, porque estão a apanhar uma pessoa, não sabem que contexto é que estão a apanhar a pessoa, têm que agarrar a pessoa. Normalmente a pessoa vai ou ignorar, ou vai ficar chateada, ou vai simplesmente dizer para mandar um e-mail. Nós também tentámos fazer isto e, e não funcionou. Pelo menos não era algo que eu gostasse de fazer. E eu sei que tem sempre que haver alguma flexibilidade, vocês vão sempre sair da vossa zona de conforto com o empreendedorismo, mas para mim era demais. Uma outra coisa que funciona é mandar o WhatsApp, mensagens, que eu acho que é um bocadinho menos intrusivo mesmo assim, e em Portugal funcionou muito bem.
O que nós fazemos é identificamos o champion, como no LinkedIn, depois utilizamos uma ferramenta chamada Full in Reach, que é uma ferramenta maravilhosa. Vocês só têm que lá meter o link do perfil do LinkedIn e aquilo vai gerar, não sei como, mas vai gerar o número e o e-mail e consegue muitas das vezes arranjar o número correto e o e-mail correto e funciona muito bem. Depois simplesmente manda o pitch para o WhatsApp e depois envio 2 ou 3 follow-ups e normalmente a coisa funciona. Por isso, pelo menos aqui em Portugal, tem sido assim que nós conseguimos fazer este cold outreach. Fora de Portugal é muito mais complicado. E eu acho que aqui entra também o fator trust. Ou seja, ao venderem aqui em Portugal, eu sei que é um país pequeno, eu sei que as pessoas estão sempre a gastar dinheiro, mas vocês têm uma vantagem gigante, que é, sendo vocês portugueses, dominando vocês a língua e a cultura, é muito mais fácil. Ou seja, já partem ali de um grau de confiança que não é zero. Se calhar a pessoa vê outro, neste caso um Tiago, sei lá, uma Joana, um nome português e parte logo ali, já sabem que temos algo em comum, parte logo ali, se calhar, do 30% de confiança. É mais fácil fazer essa ligação. O mesmo não acontece quando eu, por exemplo, tento vender para a França, ou tento vender para os Estados Unidos, ou tento vender para a Índia, porque aí o nome Tiago não é obviamente do país deles, logo aí já não ajuda e o facto de não dominar a língua ainda é mais complicado. E por estranho que pareça, até mesmo no Brasil, em que, pronto, domina a língua, é o português, é o mesmo aí senti que era difícil. Mesmo aí senti que era difícil. Por isso, a minha na minha experiência e também falando com outros amigos empreendedores, se vocês realmente querem entrar noutro mercado e não têm outra forma de, de aumentar o grau de confiança, o melhor que têm a fazer é contratar alguém para fazer as vendas, alguém desse país. Nós fizemos isso na América Latina, contratámos uma pessoa da Argentina e ela teve basicamente só a marcar reuniões e isso funcionou muito bem. Ela conseguiu marcar N reuniões e eu acho que era simples por WhatsApp, ou seja, a mesma estratégia que eu vos contei, mas enquanto eu tentava fazer isso e não conseguia, ela conseguia. Depois, a reunião, ela passava a reunião para nós fazíamos a apresentação e eu acho que aí mais uma vez perdíamos o interesse da pessoa. Então, eu acho que principalmente se vocês tiverem algum revenue para investir, eu sei que para bootstrapping isto é difícil contratar alguém, mas se calhar conseguem fazer por incentivos, goals, comissão, funciona, pode funcionar bem. Mas vamos supor que não têm isso. Então o que é que nós temos que arranjar aqui? Temos que arranjar formas, mais uma vez, de aumentar este grau de confiança. O que é que funciona muito bem é o face-to-face. Ir a conferências. E vou-vos contar aqui a história de como é que nós conseguimos entrar no mercado português. Obviamente, o mercado português, mesmo assim, é um mercado que nós temos algum grau de confiança. Mas nós mandávamos mensagens e não recebíamos, não havia assim grande interesse ou demorava um bocado a responderem. Mas depois fomos a uma conferência em Atenas, chamada Radio Days, que é uma conferência onde muitos grupos de mídia portugueses vão. Ao ir lá, conhecemos, desde Renascença, conhecemos a malta toda, fomos jantar, e os portugueses lá fora são sempre muito amigos, é engraçado. Então fomos jantar fora, criámos logo ali uma relação que aumentou muito mais este grau de confiança. Ou seja, o nosso objetivo, nós não estávamos lá constantemente a vender, não era nada disso. O que nós estávamos lá a fazer era partilhar uma experiência. E logo aí aumenta este grau de confiança. O que é que isto fez? Tornou o processo bem mais fácil. Nós depois da, viemos da conferência e já tínhamos o contacto das pessoas todas. Eles já nos conheciam e elas já nos conheciam e conseguimos marcar uma série de reuniões e conseguimos começar a fechar negócios. A partir do momento que fechamos o primeiro negócio e anunciamos, por exemplo, no LinkedIn, já as outras marcas, por exemplo, fechando um expresso, já o observador diz: olha, aumenta ainda mais o grau de confiança. E depois é um mercado pequeno, não é? Em que as pessoas conhecem-se todas, então logo aí conseguimos aumentar muito o grau de confiança e é cada vez mais fácil fazer clientes em Portugal exatamente por causa disso. Este foi o processo em Portugal e já vos dei uma série de dicas, o WhatsApp e tudo mais. Agora, como é que conseguimos fazer isso lá fora? Também com as conferências. Nesta mesma conferência no Radio Days conhecemos pessoas de França, da Alemanha, que apesar do follow-up ser mais complicado, já conseguimos manter algum contacto por causa disso, porque nos conhecemos face to face. Por isso, essa componente ainda ajuda, apesar e se calhar mais, cada vez mais no mundo da AI,
de remote, estas conexões, estas pequenas experiências em que estão duas pessoas num país diferente numa conferência e partilham ali um momento, ajuda bastante. Por isso, nós agora, por exemplo, vamos à Espanha a mais uma conferência e é algo que ajuda, apesar de ser sempre um investimento grande e há algum risco, não sabem se vai funcionar ou não, têm que voar para lá, mas mais uma vez, para B2B se calhar compensa, para B2C voar para depois ter dois clientes 20 euros, 20 dólares não funciona, mas se voar para depois ter a possibilidade de 5 clientes de 10 mil dólares ano, aí já paga a viagem toda, não é? E muito mais. Por isso, é por aí. Agora, vamos supor que não temos esta possibilidade, não há conferências. Que outras formas é que temos? Temos de ser criativos. Por exemplo, eu há pouco tempo e conheci aqui o Tony Gonçalves, que é o host do Hard and Hustle, podcast, que é um podcast muito interessante do Expresso. Como é que eu o conheci? Eu ouvi uma entrevista dele num podcast. Pareceu uma pessoa muito interessante, uma pessoa que também em que tínhamos coisas em comum, uma pessoa com experiência na área do mídia, e fiz o approach por WhatsApp, mas em vez de enviar um pitch genérico, utilizei, porque já tinha ouvido a entrevista que tinha com ele, e falei logo: olha, gostei muito da tua entrevista, falaste deste tópico que eu também me identifico, ou seja, tentei criar alguma coisa em comum e funcionou. Ou seja, criar aqui uma barreira, o objetivo, mais uma vez, é aumentar este grau de confiança. E isto pode às vezes requerer que façam alguma pesquisa sobre a pessoa, conheçam a pessoa, mesmo antes dela vos conhecer a vocês já têm de conhecer, e encontrar algo que tenham em comum, algo que seja genuíno. Ou seja, é difícil, é um misto de genuíno e interesseiro, eu sei, mas tendem sempre a ser genuínos e encontrar algo em comum e tentar usar isso como uma ponte. Outra coisa que funciona muito bem é pedir recomendações. Por exemplo, eu pedir a alguém que me recomende a uma pessoa do Expresso, ou então conhecer outra pessoa e tentar fazer uma ponte, outra pessoa dentro do Expresso, mas que não seja necessariamente do mundo dos podcasts, mas depois que me faça essa ponte, fazendo essa ponte, dizendo: olha, a Carla pediu-me para te mandar mensagem porque tu serias a pessoa indicada. Só isto já aumenta o grau de confiança e já permite que esta pessoa, ok, se calhar há aqui interesse e consiga entrar e consigamos fechar e ir para a parte da demo e tudo mais. Por isso, isto também são formas de conseguir e depois têm que ser criativos. Outra questão que funciona bem para nós, para o Pod Squeeze, o inbound, ou seja, vamos supor, não, nós temos o SEO, temos outras formas de trazer que são mais targeted para B2C, mas que trazem clientes, dezenas de pessoas ao nosso site, a que se registram, novas pessoas que se registram no Pod Squeeze, e algumas delas são agências. Ora, é muito mais fácil para mim fazer este cold outreach para alguém que já tenha experimentado a plataforma do que alguém que nunca tenha experimentado a plataforma, porque mais uma vez o grau de confiança é maior. Então, algo que eu faço, em vez de estar a tentar encontrar pessoas e pontos para pessoas, eu vou ver, ok, no último mês, quais as agências que se registaram no Pod Squeeze? Ok, esta. Experimentaram, mas não, se calhar não experimentaram aquilo bem. Vou-lhes mandar uma mensagem. Olá, o meu nome é Tiago, fundador do PodSqueeze. Reparei que criaste uma conta, que utilizaste a ferramenta. Eu quero dar uma demo e uma free trial. Já, como eles já experimentaram, já têm algum interesse, já me conhecem, ou seja, o grau de confiança é maior, funciona melhor. E isto assim funciona melhor também para clientes fora de Portugal. E de certeza que há outras ideias, têm que ser criativos. Redes sociais também funcionam muito bem. Se vocês têm uma audiência no LinkedIn, por exemplo, em que escrevem diariamente ou semanalmente sobre a vossa indústria, pode aumentar o grau de confiança. Há muita gente que faz isso, freelancers que fazem conteúdo nas redes sociais, fazem conteúdo, ou seja, isso também é uma forma de aumentar o grau de confiança. E, e pronto, é um bocadinho ser criativos, é ver o que é que funciona para vocês. Cada indústria é diferente, cada negócio, cada pessoa é diferente, por isso é também testar muito e ver o que é que converte mais e depois, naturalmente, fecharem uma série de clientes B2B e fazerem milhões, que é isso que se quer.
E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do Negócios Sem Trela. Se é a primeira vez que estão a ouvir este podcast, temos vários episódios anteriores onde falamos sobre como ter a ideia de negócio, criar um MVP. Falámos do último episódio de SEO, que é algo também muito importante na área do marketing. Por isso há muitos episódios para irem ouvir. Partilhem também com os vossos amigos empreendedores e, mais uma vez, puderem dar um like, dar uma review aí no Spotify, muito simples, um segundo clicar 5 estrelas era o ideal e isso vai ajudar muito aqui o podcast do Negócios Central. E pronto, na próxima quarta-feira estamos de volta com outro podcast, um outro episódio do Negócios Central. Até lá, continuem a empreender.